Fala galera, videocast de gala na área, com duas presenças bem ilustres, meu amigo Daniel e meu amigo Leonardo. Vocês sabem, né, quando a gente se une aqui, vai vir coisa boa. Se você não sabe, se prepara. Para explicar um pouco a dinâmica, cada um de nós trouxe 2 livros para indicar, né, como amigos, para explicar um pouco sobre a história, fazer o script e tentar convencer ali o outro. Então isso pode ser legal. Vai ser o claro ganhador. Isso. Tem que ter um ganhador, né? Uma coisa da competição. Vou vir mais preparado nas próximas. Tô brincando. Dan, começando por você agora. Eu? O que você tem pra nos indicar? Tá, quando eu fui fazer a seleção, né, do que trazer, eu pensei em indicações que seriam legais, assim, tal. Então, como eu trouxe uma coisa contemporânea, dessa vez eu decidi trazer uma coisa clássica, né? Que é O Senhor das Moscas. Eu não sei se algum de vocês já leu. Eu não. Eu já ouvi falar, né? Mas não... Então, O Senhor das Moscas é considerado, junto com o 1984, o Revolução dos Bichos, certo, do Orwell, e o Apanhador no Campo de Centeio, os 3 grandes clássicos dessa época e tal. Esse aqui saiu um pouco depois. E você sabe alguma coisa sobre a história? Eu sei que são meninos que ficam perdidos numa ilha. E tem que se matar? Não tem que se matar. Eles têm que sobreviver, eles estão perdidos numa ilha. São meninos que são crianças. Isso. Essa premissa é muito boa, né? Isso, eles estudam num colégio de grana, em inglês, eles foram fazer alguma excursão, e aí na volta cai o avião, só sobreviveram as crianças, e os meninos precisam se organizar ali, né? Os mais velhos, só meninos, porque, cara, isso aqui se passa, eu não quero dizer quando se passa, porque eu posso errar. 54 foi publicado em 54. Então, nessa época, os colégios eram separados e tal, né? E pensa, aqueles menininhos de uniformezinho inglês e tal. Uhum. Eles caem nessa ilha, só sobreviveu as crianças, tipo assim, o mais velho tem 12, 13 anos. Tá. E aí, no começo, é meio caótico, eles estão ali se conhecendo, porque é uma turma vasta, assim, e tem alguns de uma série, alguns de outras. E aí, eles vão... No começo é meio... Eles estão largados e começam a se organizar. Porque eles estão nessa ilha sem adulto nenhum, eles não sabem também, como eu falei, eles têm 12 anos. Então, assim, não é uns adolescentes que têm uma maldade a mais, assim. Sim. Uma maldade até no sentido de saber se virar. Perspectiva de uma criança. Isso, perspectiva de uma criança. E aí, no começo, eles não se preocupam muito com isso, ficam ali, sabe, vão conversando. E começam a surgir as lideranças, e, obviamente, no grupo dos mais velhos. Eles começam a estadia deles na ilha se dando relativamente bem e sabendo se organizar. Mas em qualquer turminha, assim, né, vai surgindo perfis que despontam, assim, né, dos outros e começam a ser mais líderes. E aí aqui tem o Jack e não é o Ralph, é o Ralph. Tem o Jack e o Ralph. O Jack, ele é um menino que ele vai mais pro lado da violência, tipo assim, tem que sobreviver o mais forte, tem que sobreviver o mais, sabe, a gente é bruto, e uma coisa meio espartana, assim. E o Ralph, ele é mais comedido, ele é mais democrático. E também tem o Porquinho, que é um menino que usa óculos, ele é mais gordinho, e aí, assim, ele representa mais a lógica, o pensamento crítico e a razão. Então eles começam ali a ter conflitos entre eles, que são tipo Soneca. Os mais... tipo Soneca. E aí eles começam a se desentender e os mais novos, vai acontecendo coisas na ilha, que eles começam a achar que tem um monstro no centro da ilha e eles têm que fugir do monstro. E começa a ter... anos? Entre 4 a 12 anos. Mas os personagens principais são os mais velhos. Vai ter uma série agora, você tá animado pra série? Tô animado pra série e tem um quadrinho também. Quem que vai fazer HBO? Eu acho que sim, é uma série HBO, super cara, tipo, linda, assim. Se for HBO, vai ser boa. Mas você acha que... Porque é bem polêmico também, não é? Cara, então... Será que eles vão na série... O livro fala, basicamente, ele vai fazendo essa alegoria de a gente é mal, de forma inata. Como é que o ser humano sobreviveria? Será que essa coisa de política e democracias... É até a criança isolada que é má? Isso, sabe? Como é que elas se organizariam? Será que elas... E, cara, aqui as crianças vão tomando um lado muito selvagem. Começam a ter mortes, assim. Eles começam a se matar por desavenças em como controlar as coisas. E esse mal invisível que assola eles, que eles acham que tem um monstro que não tem.
Isso já é um spoiler, mas assim... Interessadíssimo nesse livro agora. Eles ficam com esse medo coletivo. Premissa, né, como você falou, é boa demais. Eles ficam com essa histeria coletiva de que tem um monstro. E aí como é que eles vão lidar com isso? E aí os mais velhos têm que acalmar os mais novos, têm que conseguir comida e não sei o quê. E é muito desse jogo político de crianças tentando sobreviver e sendo muito cruéis, sabe? Porque são meninos ingleses ricos, então eles são muito filhos da puta. E esse grupo que é mais violento começa a fazer coisas assim horríveis. O Senhor das Moscas, né, que vem no título, por exemplo, é de um momento que eles matam um javali e deixam o javali fincado num pedaço de pau. É uma imagem muito icônica que vai ter na série, vai ter tem capas de livro que são esse javali e tal, que começa a ficar com moscas. E tem um momento que, se não me engano, é o Ralph tá olhando pro javali e o javali começa a meio que falar com ele, tipo assim, olha, o monstro não tá na ilha, o monstro são vocês mesmos. Vocês são o monstro, sabe? Vocês estão se canibalizando, vocês têm que sobreviver. O sentimento de unidade vai se esvaindo. Pra mim foi um livro de aventura com umas cenas violentas, sabe? Aí depois relendo, que eu reli esse ano, no verão, relendo, você já começa a ver essas camadas mais... que foi no começo do ano, né? Janeirão. Verão de 25. Isso. Não, e olha o tanto de coisa que você falou que tem nesse livro. Tipo, camadas e camadas. Camadas e também narrativa extensa, tipo, completa. Como que ele é tão curto? Ele tem signos também, tipo assim, por exemplo, eles usam uma concha pra comunicar a galera, que daí isso aí, ei, a gente vai fazer tal coisa. No momento que essa concha é quebrada, ela representava a ordem. Certo. E a comunicação pra todos. Quebra a concha, numa briga que tem lá, e aí que começa a ruptura real. Ele desenvolve todas ele essas tem dinâmicas esses diferentes signos. num livro que é tão curto. Tudo que você está descrevendo seria de um livro gigantesco, né? O porquinho, se eu não me engano, tem um momento que quebra o óculos dele. O óculos é esse símbolo da inteligência. Ele tá tentando avisar eles, gente, não vamos fazer não sei o quê. Aí alguém vai lá, empurra, ele quebra o óculos dele, Sim. passa a ignorar ele solenemente. Então ele também, a lógica e o pensamento crítico vai embora. Com signos que o autor não é expositivo. Eu acho que é um conceito que foi muito replicado também, né? Muito. Eu li o Último Recreio. Tá ligado? Puta, muito bom esse gibi. É um quadrinho muito argentino, bom. se não me engano. O Último Recreio, do Carlos Trilho com Horácio Altuna. O Horácio Altuna desenha e o Carlos Trilho é roteirista. A liberdade, né, pra uma criança é uma coisa a se imaginar. E quando você é criança, você imagina, tipo, você fantasia. Todo mundo já imaginou isso quando era criança. Tipo, e se meus pais sumirem amanhã? O mundo só de criança é incrível. Ficar sozinho. Isso. Ver Turma do Bairro. Então, eu fico pensando se isso aqui, se tiver alguma obra antes do Senhor das Moscas que tem essa premissa de tirar os adultos de cena. Porque talvez tenha sido a primeira. Eu conheço e tem muita coisa, uma por exemplo, Esqueceram de Mim. Tem adultos no filme Esqueceram de Mim. Mas também tem uma raiz aí, né? Que é só um menino... Ele tá sozinho em casa, não literalmente sozinho. Tipo assim, os caras são bandidos e querem invadir a casa dele? São. Mas ele arrebenta os malucos. O cara bota um ferro de passar roupa na cara de humano, velho. Não, nessa época teve vários. Tem Bebês Geniais, Os Espiões, tem aquele filme do bebezinho que vai engatinhando pela cidade, os caras tentam pegar. Até Stranger Things, mano. Esse filme, que ele vai... Os caras querem pegar o bebê. Baby New York. Alguma coisa assim. Caralho, esse... Comédia Sessão da Tarde. Baby Lost in New York. Assista. A imagem do Baby Lost in New York, tipo... Leozão, vamos lá. O que você tem pra gente aí? Então, eu pensei em trazer um livro do Pynchon pra gente fazer uma discussão aqui. Massa. Yes. E daí, pensando sobre, eu pensei se trazia o Vício Inerente, mas eu acho que pros ouvintes que nunca leram o Pynchon, só existe uma porta de entrada, que é o Arco-Íris da Gravidade. É o melhor livro do Pynchon, é o maior livro do Pynchon, não em tamanho, mas em influência e importância. É um livro totêmico, tanto quanto Ulisses, tanto quanto Graça Infinita, do David Foster Wallace. E é muito difícil falar desse livro, porque ele é o mundo aqui dentro, né? Pior que você me falou já muito do Vício Inerente, tipo... Eu não li ainda Pynchon, tipo, quero assim. Eu li o Vício Inerente. Eu adorei. Você leu depois, né? Eu adorei. O Vício Inerente é uma sequência espiritual, de certa forma. O que eu ia comentar é que eu acho que hoje em dia o Vício Inerente é uma porta de entrada talvez maior por causa do filme. Por causa do filme também. Por causa do filme. Mas o filme também é meio inacessível, eu acho. Tipo... Eu não vi o filme. Esse difícil, livro, assim. como que você lê esse livro? Você começa a primeira página, a primeira frase e você vai embora. E ele vai te mostrar coisas muito malucas. A história é sobre o protagonista Tyrone Slothrop.
Ele é muito bom com esses nomes. Ele é muito bom com os nomes. Eu queria ter uma lista dos nomes aqui pra ler pra O vocês. Groove Sportello do Vício Inerente. Groove Sportello é incrível, né? Groove with Doc. Doc Sportello. Doc Sportello. Ele tem o apelido, né? Pois é, esse livro é sobre, basicamente, os nazistas estão fazendo um míssil super tecnológico novo, que é uma equiparação, talvez, à bomba atômica, que é um míssil 00000. E daí você tem essa história dos nazistas criando esse míssil com 1 milhão de personagens, acho que tem 434 personagens no livro, algo assim. E daí essa coisa meio picaresca do Tyrone Slaughter, tal como Don Quixote, tem 430 personagens, assim. Bom, mas como é que você faz daí? Exato. Eles não são... Tem personagens que aparecem por um parágrafo. Não vai tem desenvolver personagens todos. Que vão e voltam. Possível. Tem uma passagem que é icônica, que é da perspectiva de uma lâmpada. Então a lâmpada da hora que ela nasce, família, até a morte, que para os fãs de Rick and Morty eu acho que parece muito familiar até. E como Don Quixote é uma narrativa picaresca. Então esse personagem, esse bobão, ele vai ser direcionado pela vida em várias direções. Uma das primeiras cenas desse livro, ele está sendo com pensamentos super racistas sobre outra pessoa, com a cabeça em cima dentro da privada, que é uma cena igual do Trainspotting. Então o Trainspotting a gente tirou do livro. É bem provável. E eu, quando o Danny Boyle deve ter tirado do livro. o Danny Boyle. O Danny Boyle não, desculpa, o Irving Welsh, que escreveu o livro do Trainspotting. O livro do Trainspotting ele com certeza tem de referência. Pode ser sido uma referência até direta, assim. Provavelmente. Eu tava, começando a tentar ler esse livro, que é super clássico, que todo mundo diz que é incrível, e eu tava real em conflito sobre esse livro é racista. E daí eu fui ler sobre na internet, assim, sabe? Eu tô lendo um livro que, é problemático, racista, você quer saber, o autor tem alguma coisa. E não, é só um livro que vai abordar temas hiper complexos no universo dos Looney Tunes. Então tudo aqui nós temos bombas, paredes que são pintadas de preto, a pessoa dá de cara, o Gaguinho, o Pernalonga, todos fazem aparições. O final também, eu não vou dar spoiler, mas o final é incrível, só pensar nele todo dia e envolve os Looney Tunes também. E esse paralelo, esse contraste entre essa... Envolve os Looney Tunes diretamente? Diretamente, o Pernalonga tá no livro, o Gaguinho tá no livro. Cara, desaparece. Você devia ter dito isso bem antes, me deu 2 vezes mais vontade de ler. porque eu tava pensando nisso, cara, o Vício Inerente, depois você falou do Rick and Morty, do Looney Tunes, e aí agora é o único que eu li do Pinchon, o Vício Inerente. Mas pelo que eu tô vendo, é uma coisa do Pinchon, tem uma coisa de desenho animado, velho. O universo de desenho animado, sempre ele vai tratar... o Contra o Dia, a premissa do Contra o Dia é um desenho animado. É um desenho animado. É um desenho animado. É um desenho animado. E ele vai tratar... É um livro sobre genocídio também, de várias formas. Ele vai tratar o genocídio daquele animal que não existe mais, da Era do Gelo, que agora me fugiu. O Dodô? O Dodô. O Dodô. Ele vai tratar o genocídio do Dodô. Obrigado, Dan. Cara, o último animal que eu ia falar é o Dodô, velho. Tamo junto. Mas é exato, o Dodô. Se você vê uma imagem do Dodô, é o arco-íris da gravidade. Você só lembra na hora, assim. Sim. Vai tratar o genocídio do Holocausto, vai tratar do genocídio do povo hereiro, que é um povo da África que sofreu um genocídio, eu não sabia. E, inclusive, o líder do povo hereiro é o principal opositor para derrotar o míssil nazista aqui no livro. Uma coisa também de quase os Ewoks contra o Império, sabe? Os vietnamitas contra os Estados Unidos. Esse livro saiu em que ano, você sabe? Esse livro é do auge dos anos... Eu acho que é de 74. Mas ele... Aí, ó, se o Jorge Lucas não bebeu dessa fonte. E ele é, super também da cultura hippie, da cultura, contra a cultura da época. Ele é pós-beatnik, mas tem um pé ali, né, mano? Exato. Pinchon. E também tanto que tem... Pinchon é vivo? Ele é vivo. Ele tem 90 anos. Ele lançou um livro esses dias. Lançou um livro esse ano que eu li já, a gente pode fazer um programa sobre, em breve. E tem uma coisa muito gostosa também desse livro, que quando você começa a ler, ele é um livro longo, então você fica um longo tempo ali imerso, pensando nele. E se você se der o tempo de ir na internet e ficar lendo, e ficar se banhando no folclore em volta do livro, ele é tão bom quanto. Sim. Porque o Pinchon tem muita teoria de conspiração, porque você não sabe-se nada sobre ele. Ele era recluso, né? Ele era recluso. Mas até hoje, até hoje. É misterioso, não tem entrevista. O Salinger era do mesmo jeito. Ele é o Salinger, exato. Se escondeu, não quero. A diferença é que o Salinger parou de escrever. Parou de escrever, não. Passou a escrever pra si mesmo só. Sim. Dizem que vão lançar isso.
E o Pynchon tá Mas isso é escrevendo... da hora, né? Tem um Muito valor, da tipo, hora. Tem um crime um valor da folclore. personalidade. Não, da mas o da Pynchon, graça, mas o sabe? Pynchon, o fato dele não aparecer, mas continuar lançando, porque o Silent foi um sumiço geral que o pessoal lá, beleza, ele pegou um bode, aí depois revelaram, olha, continua escrevendo, sou o filho dele, quero editar e lançar pro mundo coisas que meu pai escreveu, porque ele permitiu que depois de 10 anos da morte dele poderia lançar. Agora, o Pynchon, ele ainda tá lá jogando as coisas no mundo, mas você não tem contato com ele. É mais pitoresco, eu acho. 94 anos que vem sobre o Trump. O novo livro dele é completamente trumpesco em alguns dos temas. Foda. E esse folclore é muito gostoso de você ir atrás e descobrir umas coisas, porque o Pynchon tava na lista de vigiados da CIA, ninguém sabe por quê. Porque ele serviu a guerra, ele trabalhou na Boeing, se sabe, ele escrevia os manuais da Boeing, e daí ele recusou uma bolsa na Cornell Universidade, assim. E por causa da recusa dele, a partir da recusa é a data de inclusão dele de lista de vigiados da CIA. Ninguém sabe por quê. E tem coisas nesse livro aqui que especulam que uma pessoa muito específica apenas saberia para colocar no livro. Descrições dos mísseis nazistas, descrições das tecnologias e descrições do LSD também da época, que não era conhecido. Era o começo das experimentos do Timothy Leary com a coisa. E tá super escrito aqui o vazamento do LSD pelo laboratório. Como que ele saberia isso? Caralho. Avançado. Sério, é tipo uma loucura, assim. Não, e eu acho muito massa. Me dá Cara, essa sensação. olha a escrita dele, desculpa, Lucão. Claro. Os dois sabem como deve parecer estranha aquela dupla. Se existe um anti-pointsman no mundo, é Roger México. Foda-se. Roger México, exato. Nome. Roger México, um abraço pro meu amigo Roger Cara, México. É muito a cara desse Pynchon. Que há 5 anos o nome do cachorro do Léo, tá ligado? E por que ler? Por que Roger se dá um México, trabalho de desse livro gigante, Bulldog, tipo, assim. que vai ser difícil de ler, que tipo, você vai ficar tipo, meio frustrado lendo sobre tipo, descrições gigantes dos mísseis nazistas, por exemplo? Porque é engraçado, é extremamente recompensador, ele vai te fazer muito rir, porque é no universo do Looney Tunes. Não é só o estilo e a forma aqui que é interessante, é multifacetado em todos os sentidos, assim. Por isso que é um mestre, Legal. sabe? Porque, tipo, se não tiver o embalo, se não for recompensador, Sim. não estaria aqui agora, sabe? Sim, sim. E Massa. em todo lugar, é um livro que a influência dele é tipo, muito vasta. Todo livro, em todo Sim. livro, filmes e séries, Sim. etc. E ele tem até uma reputação que eu acho meio negativa, assim, sabe? Tipo, dele ser meio pretencioso. Nossa, o cara tá lendo Arco-Íris da Gravidade. Eu acho que até pelos Gravity's temas que ele Rainbows. aborda, né? Cai um pouco nesse lance. Eu acho que a gente tem que desmistificar isso. É o Nossa, intelectualismo de alguma forma. Esse é um livro que é pra todo mundo curtir, porque ele é É, maravilhoso. então, mas eu nunca tive essa pira de achar muito intelectual, assim, de achar que tem uma conotação negativa, assim. Até porque eu acho que é isso. Talvez eu tenha a impressão, pelo menos, de que ele tá no lugar da literatura que eu acho que tá o Pynchon e o Vonnegut. No lugar que eles fazem coisas muito rebuscadas, mas com a linguagem muito, que nem o Léo falou, Looney Tunes, que é uma descrição senso de humor. perfeita, e aqui literalmente. Sim. Mas assim, do Pynchon eu só li o Vício Inerente, mas é muito desenho animado, assim, e eu tenho essa pira com o Vonnegut também. Um zoológico no espaço. Não, quem gosta do Vonnegut, vá para o próximo passo, que é o Pynchon. mundo do Pynchon, que é... Eu enxergo eles no mesmo mundo, assim. Não, Você a já leu o comparação Vonnegut? é a mais, tipo, clara, assim. Já leu também Vonnegut? Já. Cama de gato, incrível. Cama de gato e Café da Manhã dos Campeões. Mas qual Nossa, a porta de entrada desses dois? Café da Manhã dos Campeões, eu acho... Esse Esse nome é é um livro. perfeito também, né? O nome é muito O irônico. nome é O incrível. nome veio de uma coisa publicitária dos Irado. Estados Unidos e tal. Destaque no livro para seção Na Zona, In the Zone, que é icônica, é tipo totêmica da literatura. Shout out to In the Zone. E eu passo a palavra. Eu trouxe aqui do Carlos Heitor Coni, que é um autor brasileiro, tá? Quase Memória. Então, saindo um pouco de clássicos aqui, como vocês trouxeram, não que não seja um clássico, mas é um livro mais acessível, tá? Mais fácil, é uma leitura muito fluida. Então, pô, se você estiver inspirado em um dia ali, você consegue ler, porque o livro te pega muito. Então, falando um pouco da história. O personagem principal, ele tá com os amigos, ele vive ali no Rio de Janeiro, e toda terça-feira ele se reúne com esses amigos num hotel, e eles vão na birita, eles jogam poker e tal, e um dia o atendente fala pra ele, cara, tem um pacote aqui pra você, tem lá um embrulho, tem um presente. Então ele é estranho, nunca chegou nada pra mim, né, tipo, quem sabe que eu venho nesse hotel aqui também. Ele vai lá e quando ele bate o olho naquele presente, ele fala, cara,
esse embrulho aqui, essa maneira de embrulhar, é do meu pai, eu tenho certeza. Vai levar esse embrulho pro escritório dele, porque ele não tem coragem de ir pra casa, ele fica atônito ali com o embrulho, porque o lance é que o pai já tá morto. Então o pai faleceu há algum tempo, ele fala, cara, esse embrulho é do meu pai, mas ele me deixou depois de vida, o que ele planejou? Mas isso, ao mesmo tempo, é bem típico do meu pai é uma pessoa que faria esse tipo de coisa. Então ele senta, coloca o embrulho na frente e fala, cara, esse embrulho só pode ser dele porque ele era uma pessoa que assinava tudo que ele fazia. E aqui eu acho muito lindo que não é um assinar do ponto de vista de eternizar uma obra, de deixar algo para a posteridade, não. É um embrulho. É um assinar em vida em coisas simples, exato. Então era um embrulho que só ele fazia daquele jeito. É um domingo de manhã que toda vez ele fazia a mesma coisa, então era uma assinatura. É o assistir futebol de uma maneira que só ele assistia, sabe? Então isso ficou muito na minha mente, né? Até que ponto a gente assina as coisas com a nossa personalidade. É um jeitinho, né? E da pessoa, é um jeitinho, né? é A um singularidade, assim, de cada pessoa. E é o que as pessoas lembram você por, sabe? Então, exato. Às vezes uma coisa que não é nem consciente sua, né? não, É mesmo exato, a simbologia é uma- do presente, né? É um presente do pai. Exato. O presente do pai é esse jeito também. Exato. O presente do pai é Essa quem você é. esse toque que fica pra trás, assim. E isso ele traz de uma maneira muito sensível. Ele vai lembrando de vários momentos de assinaturas do pai dele. Então, desde esse domingo, desde um jogo de futebol, desde a Páscoa da família. E ele vai trazendo isso de uma maneira linda, sabe? Então, eu sou uma pessoa que me emociona muito pensar em memórias e na memória Eu que eu vou gosto desse deixar, e tema na memória também. que as pessoas me deixaram. É uma coisa que me comove. Eu gosto desse Então, tema me também. pegou demais. Te lembrou alguma lindo. série, algum filme, algum outro livro ou autor? Então, me lembra um pouco o Venâncio Felizes, como eu falei, tá? Tem esse pretexto. E eu vou te falar que, agora que você me perguntou, me lembra um pouco Little Miss Sunshine. Certo. É uma Sabe, vibe é, familiar. Pensado uma- nisso, mas é verdade. A relação pai e filho é uma relação de admiração muito grande, também de mistério até certo ponto. Quem era meu pai? Fora da relação paternal, né? Sim. Algo que a gente até conversou. Quem... Você tá de volta Isso aparece na obra de muita gente. Assim, A gente que sempre referencia o Mutarelli, a obra dele tem muito espelho com o pai dele, porque também tem essa questão, principalmente com o homem, de se tornar o seu pai. Às vezes você vê que é muito mais parecido com ele do que você acha que você é. Na sua juventude você acha que você não tem nada a ver com ele. De repente você vai lá e você fala, puta, Exato. você se encontra, você vê que tem mais semelhanças. É uma experiência formativa, né? Você comentou, essa figura do homem mais antigo, né? Desse homem de terno e gravata, é enigmática. Enigmático. Então, E sempre vai ser, porque Sempre é vai geracional. ser, é O geracional. filho sempre vai achar o pai misterioso em alguma Sim, instância. sim, eu aconselho muito. Você já leu, né? Li, foi indicação do Acho que vale a Roda, pena. do nosso amigo Guilherme Roda, indicou pra mim. Aí ele queria me emprestar, mas eu sabia que eu tinha em casa. Aí eu lembro que eu depois li em casa e eu lia nos ônibus voltando pra faculdade. Cara, livro demais. É muito bom, assim. Se eu não me engano, aqui no livro, Lucão, eu pensei nisso quando você falava. Ele já revela pra gente que o pai dele tá morto antes do pacote chegar, não é? Você acha que teria sido mais interessante Depois... a revelação de chegou um pacote do meu pai e depois de um Não tinha tempo pensado revelar a nisso. morte dele? Porque, se eu não me engano, a revelação do pai Pode ser. é anterior. Você já sabe que o pai dele tá morto. ele Eu já posso estar enganado, faz quando alguns ele olha, anos que ele eu li. fala, tipo, ele já, mano, isso é do meu pai, mas, pera, meu pai tá morto. Ele já entra nesse Mas nível. é o foco. Ele não é sobre isso. né? Não, exato. É sobre o dia a dia deles. Eu acho que ajuda no mistério, entendeu? É sobre a singularidade deles. Eu acho que, tipo, ele revelar isso no começo já ajuda no mistério. E a Verdade. priorizar Pai, essa não é- reflexão também. Verdade. É que o foco, como diz o título, quase memória. Então tá nessas memórias meio esfumaçadas que a gente tem, assim, né? O Coni tem outros livros com esse mesmo. Aqui embaixo está escrito quase memória. Carlos Editor Coni, quase memória, quase romance. Ele tem outros livros com essa coisa do quase romance, que ele fala muito da passagem do tempo e da memória. Então recomendo ler esse do Coni e entrar no universo dele. Ele é um desses autores que vale a pena nunca você tinha entrar falado um pouco dele, no tô universo super dele. interessado. Muito massa. É Esse demais. você vai Mas em gostar. específico, onde você comprou? Eu tenho essa mesma edição Então, também. Eu fui num sebo procurando outra coisa, já não me lembro, não achei, sabe? Daí fiquei folhando e tal. E aí, o cara que me ajudou a procurar ali os livros que não tinham, eu falei pra ele, cara, você não tem alguma coisa pra me indicar aí? Porra. E falei pra ele, tô procurando literatura brasileira e tal. E daí ele pensou, daí ele me indicou umas coisas assim que eu, tipo, não é tanto minha vibe. Aí ele puxou lá de cima, assim, falou, cara, esse livro acho que você vai gostar, se, tipo, gosta de uma coisa mais mundana. Falou com essas palavras, eu, nossa, totalmente.
Foi o tio do Sebo que me indicou. É legal. Nossa, baita legal indicação. recomendar como mundano, Baita né? indicação. É o que a gente tá Baita procurando. indicação. É mundano e é É um livro- sensível por isso. assim. E você falou antes de coisa pop clássica, eu acho que ele é um clássico no Brasil, no sentido de... Eu conheço muita gente que leu e que Sim. gostou. Eu fiquei até Ele é meio surpreso. geracional, né? Eu fiquei até surpreso como gente já mais velha já leu, e gente da Sim. nossa geração já leu, assim, como eu conheço gente que já leu esse livro, assim, gente que nem lê muito já me falou, não, eu li pouco livro, mas olha, um que me Quase vem à memória. cabeça, quase memória. Foi, Mas, ao mesmo tempo, ele é muito pop, por isso que você falou de você ter comprado no sebo. A gente tem essa chance Sim. no Brasil de... Tem alguns livros, você procurar um Jorge Amado, você procurar um Veríssimo. vai Isso, achar, né? você vai achar no sebo. E esse aqui é um que você vai achar no sebo, e você também vai achar no sebo. Então tá muito fácil de comprar, Sim, né? super acessível. Dessa lista que a gente tá passando, talvez seja um dos mais acessíveis, assim. Total. É, Legal. Uma indicação muito forte. muito mesmo. E Sim, tem pra todos os deixa- gostos aí, né? Deixa Tem pra nos galera do comentários qual que som, você... Qual que você gostaria de ler? Exato. Qual que seria seu favorito? ou qual você não gostaria. Quem Ou tem o qual você melhor não gosto gostaria? aqui? Vamos lá, pô, joga na roda. E É isso. Obrigado, Dan. Obrigado, É Leozão. nóis. Tamo junto. Papo irado. Papo irado. É isso. Tamo junto. Sempre É bom conversar demais falar livros com de os coisa amigos. boa. E é isso. Fica ligado É nos isso, um próximos. abraço, mãe. Esse foi o de Gala Videocast.